essa categoria azul, transmissão e compartilhamento. Então, esta categoria aqui da planilha trata da troca de dados entre partes externas, troca de dados entre empresas ou entre parceiros, ou até daqui a pouco a troca de dados da sua empresa com uma outra pessoa física que não é o titular. Ah, eu tenho um prestador de serviço aqui, mas o cara é MEI. Ah, o cara é PF mesmo, nem MEI ele é. Ele está emitindo uma RPA, um recibo de pagamento autônomo, e o cara é pessoa física. E eu troco dados com essa pessoa, tá? Que não seja o titular. Tem que estar aqui todo mundo com quem vocês trocam os dados, sendo partes externas de fora da sua empresa. E aí, vocês podem trocar dados, eu tenho duas colunas aqui, ó. Agente de compartilhamento de dados, operador. E agente de compartilhamento de dados, controlador. Vocês trocam dados com outras empresas. E esta outra empresa pode ser um controlador ou pode ser um operador. Então aqui, de novo, aquela história de controlador e operador. Ah, a gente troca dados com outra empresa, legal. Mas eu troco dados aqui com uma outra empresa e essa outra empresa é nosso operador. Ela é minha operadora, operadora da minha empresa. Isto quer dizer que ela processa dados a meu mando, sob minha ordem, sob minha responsabilidade. Então, eu, como empresa, posso trocar dados com outra empresa e essa outra ser um operador. Ou eu, como empresa, posso trocar dados com outra empresa e essa outra será um controlador. Quando que a outra empresa é controladora? Quando ela tem responsabilidade própria sobre o tratamento dos dados. Ah, eu estou trocando dados. Governo. Governo sempre será controlador, tá? Ah, a gente está mandando dados para o governo. É uma troca de dados com parte externa? É. Estou mandando dados para a Receita Federal, para o governo federal. Estou mandando dados para a agência reguladora XYZ. É parte externa. Geralmente, essas partes externas serão controladores. Então, eu posso mandar dados, trocar dados com outra empresa e esta outra empresa será controladora. Quando ela é controladora? Quando ela tem a própria responsabilidade dela pelo tratamento de dados. Quer dizer que eu não posso mandar nela. Ela é responsável por si própria, tá? Isso é o outro controlador. Quando a outra é controladora, tá? E quando eu tenho um parceiro de negócio, um fornecedor, e eu troco dados com ele, e eu posso mandar nesse fornecedor, por exemplo, para gravar, né, a regra, por exemplo, eu posso mandar ele excluir todos os dados, e ele tem que excluir, então ele é, via de regra, meu operador. O operador é subordinado a mim. Controlador é outra empresa que não é subordinada a mim, tá? A gente na lei fala responsabilidade própria. O operador não tem responsabilidade própria sobre o tratamento de dados. O operador processa os dados a mando de um controlador. Já o outro controlador tem responsabilidade própria sobre o tratamento de dados. Eu não sou responsável pelo outro. Ele é seu próprio responsável. Então ele é controlador. Volto a destacar que esta relação entre controlador e operador é uma relação que gera dúvida e ela, na prática, assim, oficialmente, ela deveria ser definida no contrato entre as partes. Não basta assim, ó, eu acho que esse meu fornecedor é o operador, mas talvez ele não ache, tá? Eu acho que esse meu fornecedor é controlador, mas talvez ele não acha, tá? Então, via de regra, em última análise, a coisa mais oficial, correta seria que a relação entre controlador e operador estivesse estabelecida no contrato entre as partes. Daí eu não tenho mais esse achaísmo. Eu acho que esse cara, olhando meio como o Paulo falou, eu vou colocar como controlador. Esse aqui, mais ou menos como o Paulo falou, eu vou botar como operador.
Vocês podem classificar assim, mas no futuro isso vai ter que estar no contrato, vai ter que estar no aditivo contratual e eu tenho que perguntar para outra parte se ela concorda com a forma como eu classifico ela, ok? Daí está resolvido de vez esse rolo de controlador e operador, porque está no contrato, está claro no papel ali estabelecido e ambas as partes concordam com a mesma responsabilidade. Tranquilo? Então, vocês vão colocar aqui todas as empresas com as quais vocês trocam dados para aquele processo. Ah, para determinado processo, eu troco dados com a empresa A, B, C, D, E. E aí vocês vão analisar se vocês vão colocar essa empresa A, B, C, D, E na coluna de controlador, opa, aqui, né? Na coluna de controlador ou na coluna de operador. Tá? Ah, ela é minha subordinada, trata dados a meu mando ou não? Essa outra empresa não é minha subordinada, não trata dados a meu mando. Beleza? Gente, isso aqui, a meu ver, é uma das coisas mais complicadas da lei, tá? Vencida essa questão de controlador e operador, a pessoa já está expert em LGPD. A base legal, o entendimento da base legal e o entendimento do controlador e operador são as coisas mais chatinhas. Falamos então que pode caracterizar como operador, pode caracterizar como controlador, e aqui nós temos a próxima coluna, que são os sistemas de compartilhamento de dados. A gente quer saber se você troca dados com controladores e operadores através de qual sistema, através de qual meio, tá? Então, portal do fornecedor. Ah, tem um site na internet que a gente troca dados. Portal do fornecedor. Ah, não, a gente manda os dados por e-mail, a gente manda os dados por WhatsApp, a gente manda os dados pelo sistema X, Y, Z. Tem o X e Y. E assim por diante. Aqui vocês vão colocar, uma vez que vocês trocam dados com partes externas, quais são os meios de sistemas que vocês utilizam para trocar os dados com essas partes externas, tá? Isso é o que entra aqui. Tranquilo? Por fim, é a transferência internacional. A gente quer saber se o teu operador manda dados para fora do Brasil. Perceba que a gente só precisa saber do operador. Do controlador, não precisa saber, porque vocês não são responsáveis pelo controlador. O controlador tem responsabilidade própria. Então aqui, coluna de operador, coluna de controlador, sistemas utilizados para compartilhar os dados e, por fim, transferência internacional. Então, sim, para os seus operadores, somente para os operadores, vocês vão ter que questioná-los se eles transferem dados para fora do Brasil ou não. Ah, eu tenho um operador X aqui. Eu não sei se ele transfere dados para fora do Brasil ou não. Eu vou ter que questioná-lo. Tá? Não sei quais são os meios que vocês têm. Mas o ideal seria questionar esse operador. Querido operador, você que está tratando dados em meu nome, eu preciso saber se você move dados para fora do Brasil. Porque se um operador move dados para fora do Brasil, sou eu que sou responsável por esse operador. E eu vou ter que cuidar dessa transferência. Tá? Então, último aqui, transferência internacional da parte externa, separado por vírgula. Confia.